Olá, hoje o Metrópolis entrevista o deputado federal Eli Borges, presidente da Frente Parlamentar Evangélica da Câmara dos Deputados. Bom dia, deputado. Bom dia, é uma honra estar aqui para responder perguntas deste importante veículo de comunicação do Brasil. Eu sou Maria Aquino, estou aqui com a Rebeca Borges. Bom, deputado, acho que a gente pode começar falando sobre os trabalhos da bancada evangélica nesse ano. O senhor assumiu a presidência da bancada nessa semana, no dia 7 de fevereiro, e eu queria saber quais são as prioridades da Frente Parlamentar Evangélica, quais projetos vocês querem tocar nesse ano. As prioridades, Rebeca, antes lhe cumprimento e até fico satisfeito de saber que é Rebeca Borges, eu sou Eli Borges. As prioridades da Frente Parlamentar Evangélica são as de sempre. Nós estamos em Brasília para atender às demandas do nosso Estado, para atender às demandas do Brasil como clínico geral do ordenamento jurídico brasileiro. Mas, de forma específica, as nossas bandeiras é a defesa da família, nos moldes judaico-patriarcal, que é o modelo da biologia da ciência, para defendermos a liberdade no contexto da democracia, e especialmente a religiosa, respeitando todas as religiões, para defendermos um país que não concorde e que possamos garantir isso na lei, que as drogas não sejam descriminalizadas, e para defender a vida. Entendemos que a vida ela precisa de ser preservada desde a concepção. Então, são bandeiras fortes da frente. Além disso, também trazermos uma compreensão da importância do segmento religioso, que faz uma filantropia extremamente importante para o Brasil, indo muitas vezes em lugares que nem o governo vai e praticamente a custo zero para o erário público. Sim. E como o senhor pretende conduzir com a bancada a relação com o governo federal? Olha, eu já tive a estreia do primeiro semestre e tem essa agora. O governo federal é uma autoridade constituída, ele tem o nosso respeito. Então, a condução será como sempre foi, sem rendição. Diálogo de alto nível, diálogo respeitoso, sem abrir mão das nossas bandeiras em hipótese nenhuma. Até porque um deputado cristão em Brasília está aqui por todos os motivos, defender o Estado, viabilizar recursos para o Estado, mas ele tem como essência a perpetuação dos valores da fé. Deputado, falando um pouco ainda sobre essa relação com o governo, a gente teve agora em janeiro a divulgação daquele ato da Receita Federal que teria acabado com a isenção fiscal para os líderes religiosos. Alguns representantes da bancada se reuniram com o ministro Fernando Haddad para tratar dessa questão. Eu queria saber como está o posicionamento da bancada sobre esse assunto e como está também esse diálogo com o ministro Fernando Haddad. Olha, eu assumi a frente hoje. Naturalmente, já houve uma ação do presidente Silas Câmara, que eu tenho muito respeito por ele, e eu não tenho nenhuma motivação de não sequenciar o trabalho dele. Lembrando que o que nós reivindicamos é justíssimo. Por quê? Porque não se trata de salário de prebenda. E prebenda tem uma correlação muito forte com aquilo que a magistratura recebe como verba indenizatória, está muito ligado àquilo que o funcionário recebe como verba indenizatória, não é salário. Em outro ângulo, criaram aí a ideia de que os pastores estão riquíssimos e não... Não, os pastores individualmente, pessoalmente, estão pagando impostos. E os pastores ricos citados, vai lá na Receita que eles estão pagando impostos, eles vendem livros, eles têm um histórico... Agora, mais de 90% dos líderes religiosos do país estão trabalhando muitas vezes para fazer a sua busca individual, recebe uma ajuda que nós denominamos de prebenda, e a doação que eles fazem para as suas ovelhas é muito maior. Se formos falar de hora-trabalho, é muito maior, é muito mais forte do que alguma prebenda que recebe, que muitas vezes dá para gasolina, para ele se movimentar, ou para as despesas extras que tem como líder religioso. E vou dizer mais,
O Brasil tem 80 milhões, aproximadamente, de evangélicos. Então, a imensa maioria nem recebem prebenda, e os que recebem gastam praticamente tudo. Aí sobra aí um percentual, que não é tão elevado como estão pintando nas fake news, que recebem uma prebenda mais gorda, certo? Mas que também comandam, não apenas uma igreja, comandam muitas vezes milhares de igrejas. Mas o senhor acha que o governo federal pode voltar atrás em relação a esse ato? Eu não posso falar por ele. Se ele for inteligente, ele vai respeitar mais de 200 mil líderes religiosos nessa nação que estão inseridos geograficamente de norte a sul e de leste a oeste do país. É uma decisão da cabeça dele. Quando ele foi candidato, ele prometeu nos respeitar, ele prometeu que haveria diálogo franco e aberto, mas eu tenho uma expressão da Bíblia que diz que pelo fruto se conhece a árvore. E o fruto que ele dá quando verbaliza o relacionamento não é exatamente, primeiro, não é do que ele fez registros na campanha eleitoral, e muita gente fez o L porque acreditou nesses registros, e, de fato, não é também de um presidente que reconhece a importância do segmento religioso, que, repito, faz um trabalho filantrópico praticamente a custo zero para o erário público. Igreja, estão criando, eu estou registrando muito que a gente está vivendo um tempo no Brasil muito perigoso, que eu chamo de igrejofobia, que eu chamo de bibliofobia. E pode ver quem está fazendo esses debates, igrejofobia, bibliofobia, certo? E agora parece que também estão criando a figura do sacerdoteofobia. É horrível isso, porque são pessoas que estão aparelhadas com as políticas públicas do governo federal praticamente a custo zero para o erário público. Se botar no papel milhões de pessoas resgatadas a cada ano das drogas, milhões de pessoas resgatadas que estão com problema psicológico, com depressão, e o socorro que se leva, o conforto para os hospitais, precisam de redescobrir a importância de uma igreja que, a priori, ela, no Estado laico, faz o seu trabalho de forma respeitosa. E talvez você vai me perguntar, a igreja não tem partido político, ela tem bandeiras. E se ela se identifica com algum segmento político partidário, é porque o segmento político partidário tem uma ligação com as bandeiras que a igreja defende. Então, nós não temos lado político, nós temos bandeiras e queremos ficar perto de quem tem as nossas bandeiras. Sim. E, deputado, nessa reunião, depois dessa reunião com o ministro Haddad, o deputado Crivella chegou a reafirmar que não existe uma perseguição do governo contra as igrejas. O senhor concorda com essa afirmação? Olha, o Crivella é um membro ativo da Frente Parlamentar Evangélica. Ele tem o nosso respeito. Naturalmente, ele esteve lá nessa reunião. Eu não participei. É uma construção que foi feita pelo presidente Silas. Talvez ele tenha ouvido isso do governo. E talvez o governo compreendeu, ao final, de que somos extremamente importantes e nós não estamos no Brasil politicamente. Nós estamos no Brasil para fazer um trabalho de cristãos, de adoradores. Nós não estamos no Brasil fazendo um trabalho político. Um extrapola aqui, outro ali, mas na essência de uma igreja que movimenta 80 milhões de pessoas a cada semana nos seus cultos, nós não estamos vendo pessoas com esse ódio excessivo do governo. Pelo contrário, esses milhões estão até orando por ele, estão até pedindo a Deus que dê certo. Agora, basta você ver as últimas declarações dele semanais que você vê que ele fica querendo. Ele é o presidente, ele cuida do Brasil. Agora, eu já percebi que ele não entende muito de pastor, porque fica imaginando que ele tem uma precedência para enquadrar pastor. Não é por aí. Ele cumpre a missão de presidente, tem o nosso respeito. Agora, a figura do pastor na Bíblia é a figura do sacerdote. Nós queremos também termos garantido a nossa importância no contexto político brasileiro. Se ele não nos persegue, eu espero que ele resolva alguns problemas. Por exemplo, são mais de 10 decretos, são aproximadamente 15 portarias que estão tratando
de forma direta, porque decreto é da lavra dele, portarias é da lavra de ministro, que estão... E agora, o Plano Nacional de Educação. Então, estão todos cheios de ideologia, implantação de ideologia, políticas que defendem um segmento religioso em detrimento dos outros. Não é eu que estou dizendo. Ele escreveu nos decretos, ele escreveu nas portarias. E nós não temos, naturalmente, a obrigação de dizer que isso está correto, porque ele é o presidente. Nós temos a nossa linha, as nossas bandeiras. Então, se contra fatos no argumento, mundo jurídico, se o maior avalista do meu passado, modus vivendi, e se a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore, naturalmente ele tem que explicar por que de tanto decreto que traz para nós uma dificuldade muito grande nas pautas que nós defendemos. E, bom, defendemos sem discriminar ninguém, porque inventam que nós discriminamos. Eu desafiei, por exemplo, recentemente, o movimento LGBTQI+, dizendo, prove para mim que vocês acolhem mais pessoas do grupo de vocês do que as igrejas, porque é nós que acolhemos. Vocês nos criticam, mas vocês não têm nenhum movimento de acolhimento ao próprio grupo de vocês. Quem tem no Brasil de maneira forte, sem concordar com algumas coisas doutrinárias, mas como igreja que acolhe, que refaz, que restabelece, é o povo religioso do país. Traga os números, bote na mesa, eu disse a eles. Nós não odiamos ninguém, não discriminamos ninguém, não trabalhamos com homofobia, isso não é verdade, eu nunca vi pastor, padre, espírita fazendo qualquer agressão física. As coisas que acontecem estão mais no campo passional, de relacionamento do próprio grupo. A gente está aí, com braços abertos, como igreja, para restaurar pessoas. Agora o governo empurrando decretos, um atrás do outro, trazendo dificuldade com relação ao aborto, com relação à doutrinação ideológica nas escolas, está nos decretos, é ele que fez os decretos, não somos nós. Estamos pedindo a ele que nos respeite como povo, que é a imensa maioria do Brasil. Deputado, falando ainda sobre o deputado Crivella, ele é o autor daquela PEC 5, que estende a imunidade tributária das igrejas, né, e de outras entidades. Hoje a Constituição prevê a isenção de impostos sobre patrimônio, renda e serviços, mas a PEC propõe que a isenção seja estendida para aquisição de bens e serviços, geração de renda e prestação de serviços também. Então, na prática, se a igreja quiser comprar, por exemplo, materiais para a construção de um templo, os impostos, né, sobre essa aquisição seriam isentos. Como o senhor acha que essa PEC vai auxiliar o setor? E o senhor acha que o governo vai apoiar também, principalmente diante desse cenário do governo de fazer esse esforço de arrecadação por conta da meta fiscal? Como o senhor vê essa questão? Bom, você pontuou a priori 3 coisas. Uma, esse projeto do Crivella aqui na aquisição de bens ou serviços. Vou te explicar isso matematicamente. Uma comunidade religiosa, hipoteticamente de 100 pessoas, todos pagam impostos. E ela formata uma comunidade. Quando o governo não compreende isso, querendo que a instituição também pague, indiretamente nós temos uma bitributação. Eu pago como comunidade e como comunidade no somatório estamos pagando de novo. A segunda coisa, na Constituição Federal, a igreja se equipara a partidos políticos, a sindicatos, que eles não estão mexendo com esse grupamento. Por que querem mexer conosco? A terceira coisa é que, olha a importância, tira a igreja do contexto social brasileiro e vê o que sobra. E a quarta coisa, que eu deixo claro para você, é que parece-me que quem está cercando Sua Excelência o Presidente, que eu tenho respeito, não está conseguindo dizer para ele que nós existimos, que nós estamos geograficamente distribuídos no Brasil e que temos uma importância em todos os ângulos da sociedade. Perpetuação de valores, tiramos criminosos das ruas todos os dias, preservamos valores de família, restauramos pessoas com a ajuda de Ele que comanda tudo, Deus, tirando as pessoas das drogas, tirando as pessoas psicologicamente abaladas. Eu conheço dezenas de pessoas que tinham decidido tirar a vida. Eu sou pastor. E eu tive lá como alguém de Deus e essas pessoas hoje estão felizes e vivendo. Elas, com certeza, tinham deixado um legado ruim para a sociedade, para seus familiares, e hoje estão na igreja. A igreja faz isso, e repito, praticamente a custo zero para o erário público, e os ministros do Evangelho que fazem isso também
fazem isso e aí ficam discutindo uma prebendazinha que nem todos têm, e os que têm, às vezes, gastam nas suas ações. E esse projeto, então, essa PEC, vai ser um dos focos da bancada nesse ano? Com certeza. Nós temos isso por direito, nós somos igreja. Nós temos nós temos uma importância para a sociedade. Vou repetir a frase, praticamente a custo zero para o erário público. Nós nos equiparamos com os sindicatos, com os partidos políticos que conseguem também fazer nesse nível. Um partido político também compra, etc., faz sede e podem. Por que a igreja não pode? Então, isso é uma das nossas bandeiras. Sim. E no ano passado a gente teve a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara aprovando um projeto que impede que a união homoafetiva seja igualada ao casamento civil, né? A bancada pretende apoiar nesse ano esse projeto ou outros projetos semelhantes da chamada pauta de costumes? Isso não é bem uma pauta de costumes, isso é uma pauta da ciência, da biologia, correto? Nós não concordamos com esse casamento que está fora da Constituição. Isso não é eu que defini. A Constituição Federal Brasileira definiu o que é família. E eu tenho a compreensão de que aquilo que está na Constituição tem que, no mínimo, respeitar. Aí você pergunta, e você discrimina isso? Não. Ninguém está proibindo eles de viverem juntos, etc, etc. Porém, há uma postura biológica, há uma postura que é imensa, porque se o poder emana do povo e exercido para o povo, a imensa maioria está dizendo que permanece nessa linha. Bom, mas eles querem ir no altar e querem casar. Bom, e ninguém está proibindo eles fazerem o que quiserem. Agora, é só respeitar o que está escrito na Constituição Federal e eles querem fazer um procedimento fora da Constituição. Então, esse projeto apenas garantiu a perpetuação, e nem precisava disso, apenas garantiu o que está escrito na Constituição Federal. Mas hoje a união estável entre pessoas do mesmo gênero isso é já outro ângulo. acontece. A união estável, o Supremo já falou sobre isso, porque envolve muitas vezes herança, que os dois lados... Não estamos discutindo isso aqui, correto? Não estamos discutindo isso. Isso já está resolvido, pacificado pelo Supremo, porque duas pessoas vivem, constroem um patrimônio, etc, etc, etc. Então, nós temos que entender que isso já está pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, que, a priori, precisa de xeretar um pouco menos no Poder Legislativo brasileiro, com todo respeito aos ministros, sobretudo a alguns deles. Essa questão, o senhor falou do Supremo, tem um movimento, né, no próprio Congresso sobre essa interferência, que algumas bancadas chamam, né, essa interferência do judiciário sobre o legislativo. Como está essa questão e como a bancada se posiciona sobre isso? E ainda sobre esse assunto, né, a gente teve as operações da Polícia Federal contra os deputados Carlos Jordi e Alexandre Ramagem, né, e queria saber o que a bancada pensa sobre essas questões e se vocês pretendem fazer alguma movimentação agora na volta dos trabalhos, alguma obstrução também, protesto a essas operações? Bom, a bancada evangélica trabalha com as pautas que já lhe falei, mas ela também não vai se furtar ao dever de ajudar a colocar cada poder no seu lugar. Ora, eu sou livre por quaisquer, vou repetir a expressão, quaisquer tem um peso etimológico, quaisquer opiniões, palavras e votos. Porque na democracia do mundo todo, pensou-se num poder que tem liberdade de criticar os outros, para que nenhum outro poder fique à vontade. Então tem um poder chamado legislativo que tem que existir para criticar os outros poderes e criticar a si mesmo, correto? Esse poder chama-se legislativo, que é o mais importante poder da democracia. Aí você começa a perceber, por exemplo, no debate que tratou-se do voto impresso e auditável, de repente, o deputado federal não podia falar sobre isso, com a tribuna, com a liberdade de quaisquer opiniões, palavras e votos, certo? Vejo, e aí, com respeito à sua classe, jornalistas importantíssimos do Brasil, de repente, recebem oficial de justiça na porta, certo? E são proibidos de falar. Aí vem um Carlos Jordi, que a priori, o que eu sei dele, que
tem um endereço, líder da oposição, e ele mesmo contou como que as coisas aconteceram, certo? Então, assim, parece que tem uma lista que quando alguém começa a dar mais um pouquinho de trabalho, olha, esse entrou na lista, vamos fazer uma varredura. E eu respondo perguntando, por que eles só estão atrás de pessoas da direita ou do centro-direita? Você não vê ninguém da esquerda. Você viu algum recentemente? Todos ligados ao governo, ligados ao que chamamos de esquerda, que hoje, enfim, eu só vejo pessoas do centro-direita, pessoas ligadas ao conservadorismo, que vai. Bora, eu vi, por exemplo, 8 de janeiro, não vou entrar no detalhe, mas não é a primeira vez que o Supremo foi invadido. Mas nessa, criaram um factoide e estão tentando emplacar na cabeça do eleitor. Não, está provado que pessoas cometeram erros, têm que pagar pelos erros, mas está provado que a imensa maioria estava ali, defendendo as cores da bandeira. E está provado que tinha os infiltrados lá dentro. E está provado que gente sabia disso, dando até aguinha para os infiltrados que estavam vendo. Então, não é bem assim. Nós temos que rediscutir a importância do poder legislativo no contexto dos poderes para o bem da democracia. Deputado, e para a gente finalizar, então, o deputado Silas Câmara, que também líder da bancada evangélica, na semana passada teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Queria saber como a bancada se posiciona sobre isso, se acham que vai atrapalhar os trabalhos da bancada de alguma forma. Em absoluto, ele foi cassado, eu não vi o processo, mas o que eu sei é que ele, porque lá os estados são juntos aqui, né? Fez todo um trabalho, é o que eu fiquei sabendo, e de repente a esposa dele, que é deputada no outro estado, houve apenas um voo que passou lá do céu do Amazonas para o céu de outro estado e entenderam que isso era... Olha, eu vou dizer uma coisa, por muito mais do que isso, pessoas não foram caçadas no Brasil. Por muito mais do que isso, pessoas saíram da cadeia. Correto? Observe, esse país já discutiu dinheiro na cueca de deputado. De que lado que é ele? De repente, o assunto some. Estão já acontecendo tantas coisas no Brasil que parece que as coisas acontecem vendo o lado. Respeito o Supremo, respeito os ministros, não coloco todos nesse pacote, respeito o Tribunal Regional Eleitoral, mas eu acho que é uma questão que, se houve um erro, uma questão que poderia ser resolvida com a multa, por exemplo. É apenas, entendeu? É uma questão de um voo que tem que fazer campanha aqui, e de repente eu fui no outro, porque tem lá a esposa que é deputada federal no outro. Está bem. Agora, quantas vezes pessoas que não têm nada a ver com o governo federal, e aqui eu estou falando de todos os tempos, entram nos aviões da Força Aérea Brasileira e andam no Brasil e você vê as reportagens aí e depois, tranquilo. Olha, percebo que nós precisamos de rediscutir mandatos. Quem tem direito, depois que eu sou diplomado, a Justiça Eleitoral disse, na parte que me compete, você está credenciado para ficar 4 anos com direito a expressar opiniões, a todas as opiniões, palavras e votos, inclusive de me criticar. Em tese, quando eu recebo o diploma, a Justiça Eleitoral está dizendo, você passa a ter direito até de me criticar a partir de agora. Tudo que tinha que acontecer no processo legal aconteceu. Aí tem a última etapa, que é a posse. Tudo bem. Depois da posse, de repente... Então, por que não cria uma lei de rito sumário? Antes da posse acontece tudo. Então, nós precisamos de dar segurança jurídica, sobretudo no processo eleitoral, que vou aqui fazer um registro. Nem todos os países têm justiça eleitoral. As coisas são tratadas na justiça comum. Correto? Mas se no Brasil tem, compreendam que nós recebemos um diploma. E a partir daí, não, mas tinha um processo lá, não julgou antes? Eu acho que depois não é bom. Agora, o curioso, com todo o respeito que eu tenho ao Brasil, ao Tribunal Regional Eleitoral e tudo, enfim, por que tem que acontecer as coisas depois do diploma? Por que não tem que acontecer antes? Porque a posse, aliás, o diploma é o encerramento
do Judiciário dizendo você está apto a representar o Brasil por 4 anos. E a posse conclui isso. Então, eu devo dizer que o pastor Silas tem a minha solidariedade. Eu entendo que é um ato muito pequeno, que não tem nada a ver com o mandato, que por mandato eu recebi um diploma. Acho que tem muito a ver, se entendem que tem que fazer alguma coisa, que seja apenas uma multa aí, como acontece para tantos outros que não são políticos. Bom, deputado, a gente finaliza por aqui. Agradeço muito a sua participação e as portas estão sempre abertas para o senhor vir aqui conversar com a gente. E é isso, muito obrigada. Que bom, e é só convidar que eu venho, né? Eu tenho respeitado muito esse programa, Metrópolis Entrevista, às vezes assisto. Estou à disposição, tá bom? Obrigada, que Deus te deputado. abençoe, Mariá, que Deus te abençoe, Rebeca Borges, a gratidão do Eli Borges por me convidar para estar aqui. Bom, esse foi o Metrópolis Entrevista, muito obrigada, até a próxima.